Graça e paz, abençoados, povo santo de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento? Vamos examinar as Escrituras? E o tema hoje eu serei breve e é um assunto bem simples. Oração. E agora, irmão? Devo ou não devo orar? Estou na graça, saí do sistema. Devo ou não devo orar? E se devo orar, como orar? Ou não precisa orar? Afinal de contas, Deus já determinou todas as coisas, então não tem por que orar, porque Deus não vai mudar nada. Tá bom, amados, vamos conversar com a mente de Cristo sobre esse assunto. Primeiro, eu já falei em algumas mensagens nossas, e isso nem precisa ser falado, que nós, o povo da graça de Deus, já entendemos que tudo que Deus fez, Ele fez perfeito, tudo já está determinado por Ele. E isso independentemente da graça, tá bom, meus amados? Porque algumas pessoas pensam que nós entendemos isso em linha com a graça ou só na graça. Não, mesmo no Antigo Pacto, nós sabemos que tudo Deus já fez. É porque existe uma falácia aí no meio da graça, onde algumas pessoas pensam, né, e eu recebo muitas ligações, questionamentos acerca disso, e eu quero aqui pincelar para tirar aí alguns pensamentos opostos à questão da oração. Eu não preciso orar porque Deus já determinou todas as coisas. Orar para quê? A oração vai mudar o quê? Tá bom, então vamos lá. No Antigo Pacto, e as pessoas da graça usam muito esse versículo, nós usamos muito esse versículo. Salmo, por exemplo, Salmo 139, versículo 14 ao 16, Davi disse: ainda em forma e no ventre da minha mãe, o Senhor já havia determinado todas as coisas, todos os dias, quando nenhum dele ainda existia. Então já estava tudo certo. Davi está fazendo uma confissão daquilo que ele tinha em mente, daquilo que ele acreditava. Aquilo era uma doutrina para todo mundo? Não, aquilo era uma convicção pessoal de Davi. E nós temos também esta mesma convicção que Deus já determinou todas as coisas e todos os nossos dias estão contados. Ponto. Agora interessante, Davi não orava porque Davi sabia que todos os seus dias estavam contados por Deus e tudo já estava traçado e determinado? Um exemplo de homem que mais orou no Velho Testamento foi o próprio Davi. Quando nós lemos lá o Salmo 51, por exemplo, ele fala lá nos versículos 10, não tire de mim o teu espírito, não se aparte de mim. Então nós vemos Davi orar quando, no episódio que Betseba, engravidou e Deus tirou seu filho, e Davi orou, Davi clamou, Davi colocou a cara no pó, enfim, todo aquele contexto de oração que Davi fazia. Então Davi, por assim dizer, era um exímio orador, porque a oração nada mais era do que uma comunicação, um relacionamento com Deus. Era uma conversa, um diálogo com Deus. Então, mesmo Davi confessando que Deus o conhecia ainda informe no ventre da sua mãe, Davi orava. Então, por que eu vou ler esse texto hoje e dizer: você não precisa orar, não deve orar, é errado orar na graça, é fermento, como algumas pessoas pensam, orar na graça, porque está escrito no Salmo 139 que Deus já determinou todas as coisas. Volto a repetir. O próprio Davi deixou exemplo de oração. Ele sabia, mas ele orava. Outro exemplo, amado, é como quando o rei Ezequias adoece e Deus manda o profeta Isaías dizer para ele colocar a casa em ordem, que o rei Zedequias, se eu não me engano, Zedequias, iria morrer. E o que aconteceu? Zedequias vira para o lado da cama e começa a orar e chorar. E Deus manda o profeta retornar e dizer que iria acrescentar mais 15 anos na sua vida. Ora, nós sabemos que, na verdade, Deus não iria acrescentar mais 15 anos. Na verdade, Deus mandou o profeta dizer que ele ia morrer, mas não disse quanto tempo depois ele iria morrer. Por certo, seria dentro daqueles 15 anos mesmo que o rei iria morrer. Porém, entretanto, todavia, Deus queria exercitar essa comunhão que o rei Zedequias estava em falta. Então, Zedequias se voltou para Deus em oração e restabeleceu aquela comunhão e, naturalmente, colocou ali a casa em ordem, organizou seu reinado, até que 15 anos depois, obviamente, ele morreu, porque foi os 15 anos que Deus disse para o profeta voltar e dizer que iria acrescentar na sua vida. Na verdade, Deus não disse que ele ia morrer naquele dia. Então foi para morrer 15 anos depois mesmo.
porque já estava determinado. Então, amados, nós vemos no Antigo Testamento exemplos de pessoas que oravam e exemplos de pessoas que sabiam que todas as coisas já estavam determinadas. E isso deixava a oração deles inúteis diante de Deus? Ou não era importante a oração? Por exemplo, de Jó. Jó sabia de que Deus, né, tinha um conhecimento de tudo. Ele disse, olha, eu recebo o bem e não recebo o mal do Senhor. E Jó declara lá no capítulo 42, versículo 2, bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus propósitos poderão ser frustrados. Todavia, entretanto, Jó foi orar pelos seus amigos que Deus havia mandado. Então Jó sabia que tudo já estava determinado, mas ele foi orar assim como Deus havia pedido para ele orar pelos seus amigos. E será que Deus não destruiu os seus amigos porque Jó intercedeu e a oração de Jó era muito poderosa que tocou o coração de Deus? Não. Deus queria justamente honrar Jó, visto que Jó estava sendo desprezado pelos seus amigos, e é como se Deus estivesse dando um tapa na cara dos amigos de Jó, dizendo, olha, vocês desprezaram, vocês maltrataram ele, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, se ele não orar por vocês, eu vou acabar com vocês. Tá bom, meus amados? É uma forma que eu estou usando aqui para ilustrar melhor a questão da importância da oração, ainda que nós entendamos que Deus já determinou todas as coisas. E agora eu vou para uma parte bem simples e objetiva. Você que está me ouvindo em graça, você que saiu do sistema religioso, e muitos de vocês que entram em contato comigo e diz, mas o Senhor disse que a oração não vai mudar o coração de Deus, Deus não vai mudar nada por causa da minha oração, porque se fosse para mudar, o mundo inteiro aí religioso está orando, pedindo a Deus para tirar aí esse mal que está aí instalado na terra e que as pessoas estão morrendo aí. Ok, Deus vai tirar porque as pessoas estão pedindo para Deus tirar? Não. Mas Deus está impedindo as pessoas de orarem e pedir para Deus tirar? Não. Eu vou pedir a quem? Eu vou pedir a quem? Eu vou pedir ao pastor? Eu vou pedir ao padre? Eu vou pedir ao governador? Eu vou pedir a quem? Eu vou pedir a Deus, que use aí a ciência, que de fato desenvolva aí, né, medicamentos, vacinas, de fato, para que venha sanar esse problema de saúde que nós estamos passando. Então, eu vou pedir a quem? Eu vou pedir a Deus. E eu pedindo a Deus é uma oração. Então, quando eu estou passando algum tipo de situação, algum tipo de problema, o nosso socorro não vem de Deus? Então, nós vamos pedir a quem? A Deus? Quando a minha filha quer alguma coisa, ela vai pedir ao vizinho? Não, ela vai pedir ao papai ou à mamãe dela. Então nós, como filhos, sempre vamos pedir, falar com Deus. Mas não precisa orar não, porque conversa para boi dormir. Não precisa orar porque Deus já determinou todas as coisas. Sim, e isso no ponto de vista de que hoje você sabe que Deus já determinou todas as coisas. Mas isso não impede de você falar com Deus, porque orar é justamente um diálogo. Mas vamos para a graça, né? Para não ficar no Antigo Pacto. Você está falando muito do Antigo Pacto. Mas antes de falar propriamente dito na linguagem paulina, 1 Samuel capítulo 2, fala da oração de Ana. Eu só vou ler alguns versículos, depois vocês acompanham lá. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. E aí Ana vai continuar orando. Olha o diálogo, a confissão de Ana. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Coisa maravilhosa, né? Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu, ou enfraquece. 6. O Senhor é o que tira a vida e dá vida, faz descer a sepultura e subir. 7. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abate
e também exalta. Até aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Então, por que Ana orou? Será que Ana, nós vemos aqui na confissão de Ana, que ela sabia que Deus fazia todas as coisas. Ana confessou dizendo que Deus dava vida, Deus tirava vida, Deus abatia, Deus exaltava, Deus dava a capacidade da mulher ser mãe, também tirava a capacidade da mulher de ser mãe. Quer dizer, Deus fazia todas as coisas. E em todas as coisas que Ana está confessando em oração, Ana está ciente de que Deus é imutável. Mas ela deixou de orar? Não! Então, se os antigos, lá na antiga aliança, eles já tinham esse hábito de orar, de se relacionar, confessar com Deus, quando você passa algum problema que necessita de um tratamento com um psicólogo, você vai lá para quê? Para conversar com alguém que vai lhe estudar, que entende ali do assunto. Então nós, amados, nos relacionamos com Deus através da oração, da confissão da sua palavra. Assim como Ana aqui estava confessando a sua soberania, a sua grandeza. O que nós não fazemos, ou fazemos diferente, é aquela chamada oração legalista, religiosa, mentirosa, que o sistema religioso nos ensinou. E sai demônio, sai capeta, a mulher traiu, é a tal da pombagira, o homem perdeu o emprego, é o tranca-rua, o homem tá bebendo, é o tal do Zé Pilintra, e sai demônio isso, sai demônio daquilo, e vai, e bate a cabeça, e coloca a mão na cabeça e derrama óleo, e em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Isso não é oração, isso é falácia religiosa. A gente não participa disso, a gente não pratica isso, meu amado. Isso não é nem para ser chamado de oração, mas uma oração saudável, com sabedoria, com mente de Cristo, não pode na graça, pelo amor de Deus. Não precisa, porque Deus já sabe de todas as coisas e Deus já determinou todas as coisas, pelo amor de Deus. O que eu tenho falado sempre em nossas mensagens é que a minha oração não vai mudar os propósitos de Deus, nunca. A minha oração, a nossa oração, quando ela é feita com a mente de Cristo, com a mente renovada, ela vai mudar o nosso próprio coração em relação às vontades de Deus. O próprio Jesus deu exemplo disso. Pai, afasta de mim esse cálice. Em oração ele pediu, afasta de mim esse cálice, esse momento de dor, a morte. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus não sabia que era a vontade do Pai que iria prevalecer? Sabia. E por que ele orou? Não, mas nós não precisamos orar não, porque Deus já determinou todas as coisas. Sim, então Jesus errou? A oração não confortou Jesus, não preparou Jesus para aquele momento? Eu não sei você. Mas se você em graça diz que não ora porque você não sente nenhum tipo de efeito, você desconhece o poder de Deus que habita em você. Ou você desconhece a consolação do Espírito que há em você. Nós não sabemos pedir o que convém, como convém, mas o Espírito ministra, ele intercede por nós aí com gemidos inexprimíveis. Ele coloca a palavra de sabedoria nos nossos lábios. O nosso coração se inclina, se derrama para Deus. Então, meus amados, se eu não devo orar porque eu estou na graça e na graça é desnecessário orar, volto a dizer, a oração é uma ferramenta independente das alianças. Então, para que você quer falar da graça? Qual o efeito, a utilidade da graça se você vai falar da graça, mas você não crê? Eu vou dar um sermão às vezes, eu peço a Deus, isso é oração. Eu peço a Deus uma palavra que venha ministrar os corações dos filhos dele. Eu peço a Deus uma palavra que venha me trazer edificação para depois eu passar esta palavra adiante. Isto é oração, é uma confissão. Perceberam, amados? A incoerência de algumas pessoas que têm trazido confusão ao invés de edificação? Então, podem orar sim, porque afinal de contas, como eu falei, nós sempre iremos, os filhos de Deus sempre irá se inclinar para Deus, e é a Ele que nós pedimos. Não significa que tudo que eu pedi em oração, Jesus é obrigado a me dar, porque eu vou lá ler um texto isolado do livro de João, um livro histórico. Jesus diz que tudo que você pedir em nome dele, ele te dá. Não é assim também, olha lá os contextos. Não. Mas a oração é fundamental para o meu próprio fortalecimento, independente se Deus vai fazer ou não. Outro exemplo, Paulo novamente. Paulo orou 1, 2, 3 vezes. Senhor, tira de mim esse espinho.
E a resposta do Senhor ele tirou? Não. Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Depois que Paulo orou e ouviu a resposta de Deus, Paulo disse: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Mas Paulo não orou? Orou. Então, quando Paulo orou, Paulo obteve aquela resposta no seu espírito de que Deus não iria atender. Todavia, Deus o iria fortalecer. Então, a oração, essa comunicação que nós temos com Deus, agora com um conhecimento da graça de Deus, nós nos fortalecemos. Como eu falei, não é aquela oração legalista, mentirosa, inventada pela religião. É uma oração saudável, baseada no conhecimento da palavra, confessando a sua palavra, sabendo que os propósitos dele não podem ser mudados, que ele tem um controle de todas as coisas, que em todas as coisas, sim, ele já nos fez mais do que vencedores, que nós podemos enfrentar os obstáculos da vida, porque ele nos fortalece. Isso é uma oração em graça, amado. Mas as pessoas querem dificultar o entendimento dos irmãos. Eu não incentivo ninguém, graça, a dizer que vai botar Deus na parede porque determinou, porque afinal de contas agora eu já conheço a graça, então o Senhor vai ter que fazer. Não adianta, meu irmão. Nunca aconteceu isso na lei, nunca vai acontecer isso no tempo da graça. Tudo que Deus fez já determinou. Volto a dizer. Mas orar não é errado. Orar acalma o nosso coração, traz paz de espírito, sabe? Acalma aí os nossos ânimos, freia as nossas atitudes. Muitas vezes você está irado, chateado, querendo resolver as coisas na base da porrada. Você tira ali um momento ali, faz uma oração, uma confissão de fé. De repente, o Espírito está ministrando, de repente você está em paz. Olha, calma aí, não é assim. É Deus ministrando, porque você orou, porque você parou um pouco para meditar. Vamos lá, uma passagem bem interessante. Efésios capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós aonde? Nas minhas orações. Então Paulo lembrava dos irmãos ali nas orações. Então quando as pessoas ligam para mim, irmão, orem por mim, eu oro, lembro de você nas minhas orações, sim. Faça isso também, porque o véu se rasgou, você tem livre acesso ao trono da graça, você não depende de mim ou da minha oração para se chegar a Deus. Porque todos nós hoje temos acesso direto ao Pai, o Espírito habita em nós. Mas é errado orar uns pelos outros? É errado edificar uns aos outros? Claro que não. E Paulo pedia para que Deus desse sabedoria, discernimento espiritual e tudo mais, amado. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu oro por vocês. É isso que Paulo estava falando para a igreja ali dos Efésios. Então, amado, eu entendo que a gente não tem aquele hábito religioso de orar 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, como o sistema dizia, porque a fila é menor, meia-noite, porque os demônios estão dormindo, ou estão soltos, sei lá o quê. Não, a gente não é religioso. Mas Paulo fala outra coisa bem interessante. 1 Tessalonicenses, isso é graça. 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo diz: orai sem cessar, ou seja, orar em todo o tempo. E aí, pregadores da graça aí que diz que não precisa orar porque Deus já determinou todas as coisas e não adianta, e beber caixa de fósforo. Então Paulo errou novamente, orar e sem cessar. Paulo, você mesmo, Paulo, falou que Deus havia escolhido desde o ventre da sua mãe. Você mesmo, Paulo, que falou que Deus enviou para que você pregasse a graça. Agora você vem com essa conversa que nós devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo. Então Paulo errou? Não, amado. O que está faltando é sensibilidade em algumas pessoas que estão aí pregando. Tá bom, meus irmãos? Então a oração nunca fez mal. Com sabedoria, com discernimento, sabe? Com a mente ativada de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu peço a Deus, isso é pedir oração, que Deus abra os olhos de milhares de irmãos para que nós possamos entender que nós somos esse povo forte do Senhor, que cresce a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Se você concorda, amém. Se não, fique em paz. Compartilhe aí, divulgue essa mensagem, se inscreva
e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus.